Bem-vindo ao Cantinho Ontológico. Meu nome é Gustavo Luiz. Estamos na playlist sobre a doutrina do Espírito Santo. Esperamos em Deus que você possa ser esclarecido à luz da palavra dele. Eu quero começar neste vídeo a falar sobre a pessoa do Espírito Santo. É uma pessoa santa e divina. Ele não é uma energia, muito menos uma força. Logo, aquela ideia de que ele seja algo como um fio desencapado, numa ação eletrizante, e isto não tem procedência bíblica. Ele não vai gerar comportamentos desmedidos, emocionalismo exacerbado, balbúrdia, movimentação, uma confusão, porque é um espírito ordeiro. Do caos, ele fez tudo e com que se tornasse e ficasse em ordem. Não é à toa que ele requer, inclusive, na igreja em Corinto, ordem e decência. Ademais, como pessoa, ele age na nossa mente, no nosso coração, desejando forjar o caráter de Cristo em nós. Como pessoa, ele vai trabalhar na nossa mente e coração para que a gente tenha um conhecimento ampliado da pessoa bendita de Cristo Jesus. O Espírito Santo não é um fogo como se estivesse numa perpétua combustão. O tempo todo está aceso dentro da pessoa, da forma como é vista e colocada por alguns, quando não por muitos. O Espírito Santo não é aquela pessoa que vai chamar, inclusive, a atenção para si. De uma forma proposital, eu estou no Evangelho de João, capítulo 15, no versículo 26, diz assim: vou deixar destacado este versículo que nos diz: quando vier o ajudador, que no grego é esta palavrinha aqui, ó, parácratos, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que do Pai procede, esse dará testemunho de mim. O que me chama a atenção, e eu não estou aqui, meus irmãos, fazendo nenhum tipo de julgamento, eu não vou analisar as experiências pessoais que as pessoas têm tido, até por causa de que eu lido com Bíblia. Eu lido com a Bíblia tendo-a como única regra de fé e prática. De modo que, se você teve uma experiência, é você e Deus. Não tem nenhuma ação normativa para a minha vida, tampouco para a vida dos outros. Agora, quando eu vou para a Bíblia, e esta é a proposta do cantinho de teologia ou cantinho teológico, provocar uma reflexão bíblica para que as nossas ações sejam refletidas na palavra de Deus. Observe que quando o Espírito Santo viesse, ele daria testemunho de quem? Disse Jesus, de mim, dá testemunho de Cristo. Uma coisa que eu aprendi lendo, aprendendo tanto com a Bíblia, mas com livros fundamentados nas Escrituras Sagradas, é que o Espírito Santo não tem, digamos, um ministério inédito. Ele não se promove, ele não lança luz sobre si. Pelo contrário, ele dá testemunho de Cristo Jesus. Guarde este versículo 26 na mente e no coração, para que venha nortear a sua vida, porque nós sabemos perfeitamente que o Espírito Santo de Deus nos fala através de sua palavra. É um Espírito Santo, que é Deus, é o Espírito Criador, é o Espírito Criador pessoal, é um Espírito onisciente, onipresente, onipotente, é um Espírito que não pode ser blasfemado. Agora, algumas ações no meandro religioso, quando passa pelo crivo das escrituras, a gente verifica que não tem procedência divina. Muito emocionalismo exacerbado, muitas ações desmedidas, muitas desordens que não têm origem em Deus. Agora, quando a gente vai para a Bíblia Sagrada, a gente vai notar algo interessante. Quando fala assim interessante, é porque lá em Atos capítulo 12, digo 2, quando veio o Espírito Santo,
ocorreu o que a gente chama de democratização do espírito. John Lander, em sua obra Teologia dos Princípios Batistas, diz sobre isto: a democratização do espírito. No período da Antiga Aliança, nem todos tinham o Espírito Santo, ou seja, o Espírito Santo não estava dentro, morando como está nos dias atuais, a partir do dia de Pentecostes. Porque Deus habitava no templo, Deus estava no meio do povo, isto é, com o povo. Mas chegaria uma época, segundo algumas profecias do próprio Antigo Testamento, que Deus moraria nas pessoas, isto é, dentro das pessoas. E realmente foi isso que aconteceu. E quando a gente vê esse derramamento do Espírito Santo, quando eles receberam o Espírito Santo neste dia, como a primeira dádiva dentro desse estabelecimento da nova aliança, a gente vai notar que cerca de 120 pessoas estavam sentadas e todos, diz o texto, e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Não foi alguns, mas todos. Daí esta expressão que eu coloquei agora há pouco, a democratização do Espírito Santo. Outra forma que a gente vê essa maneira democrática de Deus agir no ser humano, lá em 1 Coríntios, capítulo 12, no versículo 13, olha o que nos diz a palavra de Deus que deve ser levada com seriedade. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e todos nós foi dado de beber de um só Espírito. Mais uma vez aparece a palavra todos e não alguns, e aqui outra vez a repetição, todos. Por que que a gente precisa, às vezes, enfatizar isto? Porque quando eu mencionei que o Espírito Santo não tinha sido dado a todas as pessoas no período da antiga aliança, tanto é verdade que, inclusive, naquela fase de transição, que incluía os discípulos de Jesus naquele período, ele tem algo a nos dizer no tocante ao Espírito Santo. Quando a gente vai para o versículo de número 39, este que eu mantenho destacado, olha o que nos diz. Ora, isto ele disse a respeito do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito ainda não fora dado. Vou grifar aqui, vou destacar. O Espírito ainda não fora dado. E quando é que os discípulos receberam o Espírito Santo? O texto prossegue, mostrando o motivo, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. A glorificação, meus irmãos, não compreende apenas a ressurreição de Cristo Jesus. Ao contrário, vai compreender isto, mas abarcar também a questão da ascensão, quando ele é elevado aos céus e vai assentar à direita de Deus. De modo que no dia de Pentecostes, cumpriu-se a profecia, conforme o próprio apóstolo Pedro vai dizer, de Joel, capítulo 2. Mas voltando ao texto de João, a gente vai analisar alguns de uma forma muito sucinta. Nós vamos observar o Espírito Santo como consolador, a partir do capítulo de número 14. Nós não temos pressa, nós vamos fazer, na medida do possível, vídeos curtos para que você possa acompanhar com mais tranquilidade e possa assistir tendo um pouco de tempo para a sua meditação, mas faça isso sempre em oração, na dependência de Deus, em submissão à vontade dele e, sobretudo, de maneira obediente. No capítulo 14, eu quero ler o versículo 16 até o 20. Olha o que nos diz a palavra de Deus. Disse Jesus: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro ajudador. Quero chamar a atenção para esta palavra aqui, ajudador. No grego é esta aqui, ó, parakleton. Ajudador é, é um termo atribuído, um vocábulo atribuído ao Espírito Santo. Ele age como ajudador, o paráclito, age como ensinador, age como confortador ou consolador, age também como advogado.
De qualquer forma, Jesus fala que rogaria ao Pai para vos dar outro ajudador. O que isso significa? Que Jesus é um ajudador. Jesus estava com eles. O Paráclito, isto é, esse ajudador na pessoa de Jesus, estava com os discípulos. Mas ele rogaria ao Pai para que o outro ajudador da parte de Deus viesse morar não com os discípulos, mas dentro dos discípulos. Percebeu a diferença? Uma vez eu preguei sobre este versículo, fiz uma citação, e uma irmã na rampa da igreja falou: Pastor, vê se eu entendi certo. Jesus era uma espécie, um tipo de ajudador? Sim, ele era. É o que o texto diz. Porque se eu falar para você, olha, eu estou fazendo um vídeo, eu sou o professor fulano de tal, mas vai vir outro professor. Isso significa que, ainda que eu não eh, venha me intitular como professor, mas ao citar outro professor, é porque eu me considero e ajo, eu vou agir como um professor. Depois, a gente observa que esse Espírito Santo ficaria convosco para sempre, ó. A finalidade, para que fique convosco para sempre. Aquela ideia de que alguns têm, de que o Espírito Santo seria como um ioiô, não tem aquele brinquedo, o ioiô, que a gente fica jogando, vai, volta. Tem gente que pensa que é dessa maneira. Tipo, eu pequei, o Espírito Santo saiu. Eu me arrependi, ele voltou. Não é assim. O Espírito Santo não age dessa maneira. Ele veio de uma vez para sempre. E a razão de quando eu cometo pecado e ter a minha mente aguçada, aquele sinalzinho é como um alerta mostrando que estou agindo de forma errada, é justamente o Espírito Santo que continua permanentemente no meu coração, alertando, mostrando a necessidade de arrependimento e até mesmo da prática, abandono da prática pecaminosa. Logo, o Espírito Santo não é feito ou semelhante a aquele brinquedo, o ioiô, que ele entra, ele vai e volta, nada disto, mas veio de uma vez para sempre. O que o texto também nos diz sobre o Espírito Santo, e Jesus vai dizer isso, a saber, o Espírito da verdade. O Espírito Santo nos guia em toda a verdade e nós sabemos que a Bíblia é a verdade de Deus. Logo, se você deseja saber a verdade sobre todo e qualquer assunto, busque fundamentação bíblica, porque o próprio Cristo Jesus, ele menciona isto. Ele fala que ele habita convosco, sob o Paráclito, numa referência a ele, Jesus. Vocês conhecem o Paráclito, vocês conhecem o ajudador, porque ele habita convosco, isto é, está com vocês, na pessoa de Jesus, e ele estará em vocês. Cristo disse que não nos deixaria órfãos, mas ele estaria conosco através de quem? Do Espírito Santo. De modo que Cristo está conosco através do Espírito Santo, mas não conosco, no sentido como uma pessoa física presente, materialmente falando, em relação ao seu corpo, mas através do Espírito Santo que habita uma vez mais, conforme eu disse, em nossos corações. Ele já disse ali que não nos deixariam órfãos, porque voltaria para nós, e esse retorno para nós não está fazendo alusão à volta dele, porque ele já veio uma vez ao mundo, voltará novamente. Agora, ele está falando que ele voltaria na pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo é o Espírito de Cristo, é aquele que habita em nós. De modo que a gente pode dizer que não apenas o Espírito Santo, mas o próprio Deus habita em nós. Que a gente não tem como dividir a Trindade. A Trindade é indivisível. Lendo um livro de Davi Gomes sobre a doutrina do Espírito Santo, tá na década de 90, ele menciona, cita alguns teólogos batistas falando sobre a Trindade, cita Strong, Manes, entre outros, e ele vai asseverar que a Trindade é indivisível. Por isso que se alguma pessoa chegar assim para você e perguntar: o Espírito Santo habita em mim?
Você vai dizer sim, habita em você, se é que de fato você já creu, já se arrependeu, você aceitou Jesus, você é um cristão. Mas se uma criancinha falar, pastor, Jesus habita em mim, não é verdade? Eu falo, sim, Jesus habita em você. E se uma outra pessoa, o Espírito Santo não mora em mim, não está residindo em mim, não habita no meu ser? Claro, são maneiras de dizer, porque na verdade a Trindade é indivisível. Deus está conosco, Jesus está conosco sempre através do Espírito Santo. E a gente vai, então, ter essas lições já para tirar para as nossas vidas, porque são ensinos da palavra de Deus que não podem ser jamais esquecidos. A minha colocação final é o seguinte: da mesma forma que o Pai é um com Jesus, Jesus é um com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é Deus, Jesus é Deus, Deus Pai, por sua vez. Logo, a gente não pode começar a fazer com que a Trindade seja um motivo de confusão, mas saber que há uma unidade. No único ser de Deus, existem ou coexistem três pessoas distintas neste ser. O ideal é que a gente sempre acredite piamente na palavra de Deus. Quer ver um exemplo? Nesse exato momento, eu não estou sentindo absolutamente nada, sequer um arrepio no meu corpo. Mas se você me indagar agora, o Espírito Santo habita em você, eu não preciso das minhas emoções para dizer se está ou não. Não são baseados em sentimentos ou emoções, mas baseado naquilo que Deus diz através de sua palavra. E a Bíblia diz que o Espírito Santo habita nos crentes a partir do momento da conversão. Por isso, eu creio piamente. Não estou sequer levitando, muito menos com o braço arrepiado, não senti absolutamente nada neste momento, mas creio piamente, porque acredito na palavra de Jesus. E isto nos basta, é suficiente. Aliás, alguém já disse que certa vez num culto, alguém mencionou que um anjo estava naquele recinto. E houve um alvoroço muito grande, mas muito grande. As pessoas começaram a glorificar Deus, a enunciar algumas palavras de gozo, de alegria, até que o líder em questão, que havia dito isto, ele estava, na verdade, fazendo algo proposital. E ele então informou aquela congregação: não, irmãos, eu não estou vendo nada, absolutamente nada. E ele mostrou o quanto que naquele momento uma possibilidade de haver um ser angelical no meio deles, conforme foi dito pelo próprio líder, fez muito mais sucesso, entre aspas. Ganhou muito mais ibope. Acabou motivando e mexendo com as emoções e sentimentos daquelas pessoas, daquela congregação. Enquanto a verdade pura e cristalina é de que o Espírito Santo habita em nós. E muitas vezes, eu me incluo, nós agimos como se fosse, como se ele não estivesse. Porque se a gente tivesse sempre esse senso aguçado na nossa mente, a gente deixaria de dizer certas coisas. A gente ia rechaçar alguns pensamentos que não são puros. A gente deixaria de agir de algumas formas que não são compatíveis, tão pouco alinhadas com a vontade do Espírito Santo de Deus. Porque é o Espírito Santo e requer uma vida santa da nossa parte. Que Deus o abençoe, que você possa continuar conosco. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, deixe no comentário, que na medida do possível eu vou fazendo o vídeo ou, quando não, incluindo a resposta dentro desta playlist que se inicia neste mês de março, 7 de março de 2025. Até o nosso próximo vídeo.